Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aí passando mais uma vez por essa questão complicada de pandemia de Covid-19, aí março de 2021. Então decidi gravar para o nosso canal um vídeo sobre um importante tema, já questionado por muitos, e hoje vamos falar sobre isenção de aluguéis. Quando devo aplicar? Fique conosco. Primeiro eu gostaria de dizer que mesmo antes dos impactos da pandemia, já era comum no nosso mercado imobiliário alguns colegas ou proprietários de imóveis aplicarem isenções de aluguéis na inicial do contrato, para que o locatário fizesse reformas em imóveis comerciais. Particularmente, eu nunca gostei da questão das isenções como regra. Sim, sempre como exceção. Ao meu ver, em primeiro lugar, o contrato de locação ele é bilateral, ou seja, ele implica direitos e deveres a ambas as partes, locador e locatário. Quando o locatário ele inicia na relação contratual com isenção de aluguéis, ele está ligado, essa isenção está ligada a um desequilíbrio contratual. Por quê? Muito embora ele esteja na obrigação de fazer obras, essas obras, diferente da locação residencial, o locatário ele fica na obrigação de entregar o imóvel da forma como ele encontrou, só que muitas vezes esse imóvel é obsoleto. Ele tem que adequar, o locatário tem que adequar esse imóvel às condições que ele deseja para a atividade comercial dele. Então isso é muito complexo, certo? Então eu não costumo isentar locações na inicial. Eu costumo, sim, já vou antecipar, fazer 50% de desconto. Porque se você é do mercado, você deve saber qual é a diferença entre um imóvel em valor de mercado e um imóvel anunciado a 50% do seu valor. Essa é uma praxe que eu adoto e nós podemos discutir um pouco mais sobre isso. Passando agora à segunda situação, o imóvel comercial ele é vocacionado a ser um gerador de renda, certo? Então, nas normas de avaliação de bens, no tomo que fala sobre avaliações por renda, a avaliação por renda ela está atrelada ao maior e melhor uso da coisa alocada, no nosso caso aqui, um imóvel. Em situações de lockdown, como é o caso infelizmente nosso agora, o locatário ele não está fazendo pleno uso da coisa, porém ele está fazendo uso mínimo da coisa. No mínimo, porque os seus utensílios que guarnecem o seu fundo de comércio estão no ponto comercial e ele tem um fundo de comércio formado que pode, na retomada, dar um diferencial competitivo, por já estar no local. Então, eu vejo como uma possibilidade de continuidade na cobrança desses aluguéis. Porém, eu compreendo que, como acontece muito, nós recebemos solicitações da nossa carteira de colegas, carteiras imobiliárias de colegas, e Thiago, como proceder? Se o locatário ele não tem condição de pagar os aluguéis. Então, vamos lá. A isenção de aluguéis, ela sim pode ser aplicada como exceção, nunca como regra, como disse no início do vídeo. Então, em negociação, você deve estabelecer o diálogo e a comunicação entre as partes. Sempre
sabendo quais são as alternativas. Primeiramente as suas, entendendo quais são as alternativas do seu cliente ou do locatário. Porém, as concessões numa negociação, elas nunca devem ser feitas a priori, num primeiro momento. E quando feitas concessões, essas concessões devem estar atreladas a contrapartidas. Isso deve ser muito bem sopesado por administradores profissionais que estamos dialogando aqui. Por exemplo, você percebe que o locatário, ele de fato está numa condição, infelizmente, muito ruim. Ele solicita que sejam feitas isenções de aluguéis, comprovando que o fluxo de caixa dele foi muito abalado. Com a questão da pandemia, já é fato público e notório. Porém, se tem a alternativa de ou cobrar os 50% no ato e os demais 50% diferidos no tempo, diluídos no contrato ou nas últimas locações, isso os shopping centers fazem bastante, ou aí, se ele locatário acreditar que não tem mais condição de tocar a sua atividade comercial, for sincero, honesto com você como administrador ou como locador, proprietário do imóvel, ou administrador com consentimento do locador, você pode isentar o locatário do aluguel com a contrapartida da desocupação imobiliária. Porque sabemos que o nosso judiciário está cada vez mais oneroso e moroso. Devemos sempre, como colocamos aqui no canal, priorizar o diálogo e o comum acordo entre as partes. Espero que esse vídeo seja útil para você. Esse nosso canal nós estamos buscando modernizar, sempre compartilhar com vocês o nosso conhecimento de mercado e espero as suas dúvidas, o seu like, o seu dislike. Conte conosco, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, saúde e paz a todos.